Para finalizar, o texto legal deve ser objetivo, deve ser simples, deve ser claro, deve facilitar a sua apuração e deve reduzir a discricionalidade dos agentes públicos, deve viabilizar a aplicação imediata. Necessário ouvir a sociedade. Lembro que a pesquisa de opinião publicada recentemente nesse país mostra que 80% da população brasileira não aprova a redução da proteção de florestas. E não acho que a intenção seja reduzir a proteção de florestas, tá? Porque o debate na Câmara foi marcado sempre pela expressão de que nós não queríamos ter novos desmatamentos para associados à agricultura. Isso era quase um mantra. Era uma diretriz política do deputado Aldo Rebelo que ele insistia o tempo inteiro. Importante, além de agricultores, ouvir cientistas, setor florestal, os jovens, chama atenção o que está acontecendo no debate de redes sociais para os futuros governadores. Tá? Além disso, a lei deve tratar de um patrimônio florestal do país. Ela não está tratando de uma riqueza ecológica segmentada, não. É um patrimônio do país. Por isso, ela é uma lei as florestas são de interesse público. A lei não é só para hoje, deve ter uma visão intergeracional e deve ter um olhar para o futuro, como eu já ressaltei. E, finalmente, a lei deve necessariamente explorar todos os instrumentos, fortalecer os instrumentos de controle, aqueles que estão mal colocados, mas, fundamentalmente, definir novos instrumentos de natureza econômica, instrumentos de fomento que possibilitem a mudança do patamar. A lei deve criar mecanismos para coibir novos desmatamentos legais e estimular a recuperação de áreas degradadas, isso é fundamental. E o Código, como norma geral, deve orientar a atuação harmônica e integrada dos entes da Federação. Ele não deve fomentar conflitos entre os Estados. Isso é absolutamente estratégico. E, mais do que nunca, deve aperfeiçoar o que está colocado em termos de cadastramento ambiental rural. O texto reconhece, mas a forma como está colocado não permite que a gente faça o monitoramento do que existe de ativo de florestas nessas propriedades e possa reconhecer com outros instrumentos novas maneiras de gerar renda. Então, acho que é importante que a gente incremente o mecanismo de geração de renda no campo e a proteção ambiental é um fator estratégico para isso. E, finalmente, deve reconhecer a coordenação e a integração entre políticas públicas. Então, eu fiz aqui, obviamente, eu tenho várias notas, mas eu procurei fazer aqui um apanhado do que foi as discussões, do que só são os pontos que nós enxergamos com mais sensibilidade, existem outros tantos, mas acho que isso será fruto, obviamente, do debate e da interlocução, né, que esta Casa conduzirá nos próximos meses. Então, obrigado pela atenção e desculpe ter me estendido o tempo. Muito obrigado,